Curta o cheirinho. Receita de pão francês para você fazer em casa, fresquinho. Vamos pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal Nupani. Hoje a gente vai fazer um pão francês. Oi? Um pão francês? Mas Dani, não é você que não gosta de pão francês? Não, vamos lá. Eu não gosto de pães industrializados. Ninguém merece. Um pão industrializado chega a ter mais de 15 ingredientes. 15 ingredientes. Sendo que para fazer um bom pão, o que a gente precisa é água, farinha, sal e fermento. Em alguns, como nesse daqui, você vai usar também a gordura, que é um bom azeite, e um pouquinho de açúcar. Por que o açúcar? Quando a gente fala de uma farinha mais doméstica, às vezes ele não vai trazer ali o caramelizado que a gente quer, uma corzinha no pão. E aí o açúcar ajuda. Então, se você tiver uma boa farinha, nem precisa de açúcar, tá ok? Então vamos lá. Para fazer um pão, a gente precisa de calma. Fazer pão não é difícil, é fácil, é muito mais fácil do que a gente imagina. Existem formas de se fazer um pão para você ter um pão mais saboroso, mais nutritivo. E o que a gente faz a nosso favor? Manda o pão para a geladeira. Quando a gente põe o pão na geladeira, a gente dá tempo para os nutrientes ficarem mais disponíveis. E aí você vai ter um pão muito mais saboroso, muito mais nutritivo. Então, para fazer um pão francês na sua casa, fácil, basta ter água, farinha, sal, açúcar, um pouquinho de azeite e um pouquinho de fermento. Lógico que existem várias formas de se desenvolver o fermento, várias formas de se fazer um pão. E a gente vai usar aqui uma forma simples, prática e mais rápida. Dani, não quero mandar meu pão para a geladeira, quero fazer meu pão hoje. Tudo bem, é só você deixar ele fermentando em temperatura ambiente que ele vai crescer. Eu vou mandar para a geladeira. Vamos lá? Para essa receita, 500 gramas de farinha, a farinha que você tiver. Nós vamos usar 300 gramas de água, 3 gramas de açúcar, 10 gramas de sal, 10 gramas de azeite e 2 gramas de fermento biológico fresco, seco ou o instantâneo, o que você tiver, tá? Esse daqui, na verdade, ele é mais forte do que o fresco. Eu vou usar desse daqui bem pouquinho, menos de 1 grama. Para o fermento, a gente vai usar, que vai dar menos de 1 grama, tá? Esse fermento ele é muito potente, então a intenção é que a gente deixe com que ele fique mais lento. Aqui eu vou hidratá-lo na água. Então, antes de colocar na farinha, a gente coloca esse fermento aqui na água e deixa hidratar. Em questão de 10 segundos, ele já fica hidratado. É bem rápido. Pronto, fermento aqui, a gente coloca a água, uma misturadinha para ver se não ficou fermento no fundo e põe tudo na farinha. Posso adicionar já o sal e o açúcar. E agora eu vou adicionar o azeite. Não é uma massa que gruda na mão. Os ingredientes já estão bem agregados à massa. Vou dar uma pequena sova aqui, só para terminar de agregar os ingredientes. Se você tiver uma amassadeira, uma batedeira pequena que seja, uma KitchenAid, e você fazer com um gancho, dá para você fazer esse pão
todinho na amassadeira, com certeza. Uma pequena sova. E eu vou deixar essa massa aqui por 15 minutos descansando. Deixa coberto com um paninho ou com um plástico, uma tampa, só para você não perder a hidratação dessa massa. É interessante. Só deixar aqui 15 minutinhos e a gente volta para sovar melhor essa massa. 15 minutinhos se passaram. Vamos ver como está a nossa massa. Ela vai se desenvolvendo sozinha. Por isso que a gente usa pouco fermento. Se você coloca muito fermento na sua massa, ela vai fermentar muito rápido e você não vai ter os benefícios que você quer de uma massa, uma fermentação mais lenta. Isso vai te trazer mais sabor. Então aqui a gente vai fazer o que? Olha, já está mais sensibilidade, né? A gente pode fazer uma dobra nessa massa para ela ter mais estrutura. Então eu trago da ponta para o meio, estico aqui, ó, fecho a extremidade e a mesma coisa aqui, ó, eu fecho. Essa massa ela vai ganhando mais estrutura. Por isso que a gente trabalha com mais tempo. Dani, não quero levar minha massa para a geladeira, quero fazer o meu pão hoje. Começa de manhã e deixa ela fermentar. Aqui eu vou fazer um leve boleamento, só para esticar a minha massa, deixar essa massa tendo mais estrutura. Vou voltar para cá, vou tampar e eu vou levar para a geladeira. Que temperatura? Se ela deixar fermentando, vou deixar na geladeira a 7 graus, ela vai crescer na geladeira, principalmente por ser fermento biológico. Se ela ficar um pouco mais baixa, com 5 graus, 4 graus, ela vai ficar quietinha. As leveduras que a gente está usando no fermento biológico vai começar a produzir um pouquinho de álcool e vai deixar essa massa mais saborosa. Amanhã ela vai fermentar em temperatura ambiente. Então não precisa se preocupar se ela crescer ou não na geladeira. Se ela cresceu, significa que a temperatura estava um pouquinho mais alta, em 7 graus, e ela vai desenvolver ali, não tem problema. Então eu vou levar essa massa para a geladeira. Amanhã eu vou mexer nessa massa novamente. Se você for fazer essa massa seguida em temperatura ambiente, é só seguir com o vídeo e dar continuidade para o seu pão, que com certeza vai ficar melhor do que um pão industrializado. E voltamos com o pão que ficou dentro da geladeira, fermentando da noite para o dia. Dani, quanto tempo que eu tenho que deixar o pão na geladeira? Você pode deixar da noite para o dia, né? É um tempo suficiente para você ter uma massa bem mais leve, uma massa mais saborosa. O problema não está no tipo de pão. Pão francês, pão sourdough, pão brioche. O problema está em como ele é feito, em como foi produzido esse pão. O pão industrializado, um pão de padaria, ele tem em torno de 12 a 15 ingredientes ou mais. O saquinho, pães de saquinho, pão de forma, chegam a ter mais de 30 ingredientes. Então, o problema não está no tipo de pão. Dani, você gosta de pão francês? Eu gosto do pão que é modesto, pão que é feito dentro de casa com poucos ingredientes. Eu gosto muito de fermentação natural, mas a intenção é que você faça seu pão em casa. Isso é o mais importante. Dani, não tenho levain, manda bala, faz com pouca quantidade de fermento, segura na geladeira. Dani, eu tenho levain, posso fazer? Se você tem levain, sabe trabalhar com o processo de fermentação natural, faça. Ele vai ficar muito bom. Faz o teu pão. O importante é fazer o seu pão. Dani, não tenho tempo para esperar da noite para o dia. Eu quero o pão para ontem. Faz. Ele vai ser melhor do que um pão industrializado, com toda certeza. Mas você vai perder sabores e aromas que só esse tempo fermentando devagar vai te trazer. Massa está fermentada, tá linda. Eu deixei 2 horas e meia fora da geladeira para ela terminar de fermentar.
minha geladeira ficou mais gelada, então o pão ele vai crescendo ali timidamente. Quando a geladeira, ou você está num ambiente mais quente, e ele não está tão gelado, ele cresce lá dentro rapidinho. Se você tirou da sua geladeira, ele ainda está pequeno, fica tranquila. Deixa em temperatura ambiente, até que ele fique assim, ó, grandão, lindo, já tem um perfume maravilhoso que o deixar na geladeira te traz. Faz teu pão assim que você vai adorar. Então vamos lá, a gente vai tirar esse pão daqui. Um pouquinho de farinha para você soltar a tua massa. Eu vou pesar as minhas bolinhas com 65 gramas mais ou menos. Você pode fazer a olho, se você não tiver uma balancinha, ou pesa. Isso é mais legal, né? Você tem ali os pãezinhos, vamos supor, você vai fazer a sua massa para poder vender, aí você ter ali num buffet, tudo porcionado, é mais legal. Vai ser para a família e não for sair briga, quem pegou o pão maior ou o pão menor, tranquilo. Então, o que eu fiz? Suavemente, eu abri a minha massa aqui, mais ou menos num retângulo, só para facilitar aqui a visualização para pesar. Eu acho que aqui vai dar uma boa quantidade de pãozinho. Vamos lá. Então, com uma faca, se você não tiver a espátula de padeiro, pode usar uma faca. Então, vamos ver aqui, desse pedacinho, quanto que tem aqui. Ó, aqui tem 78 gramas. Eu vou cortar um pouquinho menos, para dar aí uns 65, 70 gramas. Aqui tá 90, tá grande. Mas tá bom. Não precisa ser tão grande o pão, né? 80. E eu vou porcionar mais ou menos assim. Aqui deram 12 massas, em torno de 65 a 80 gramas. Não tem problema. Aqui eu porcionei e agora eu vou fazer uma pré-modelagem. Tá vendo que a minha massa aqui é a parte de cima, né? Que é onde começa a desenvolver o glúten. É ela que segura todo o ar. E aqui é mais melado. Não se preocupa, esse daqui é o miolo do seu pão. Então a gente vai fazer uma modelagem nele, uma pré-modelagem. Então, suavemente, eu tiro levemente o ar da massa. Não vou tirar todo o ar, não é essa a intenção. Então, aqui, para ajudar, eu posso prender a minha massa aqui na ponta da mesa, estico para mim e enrolo igual um rocambole. Mas a intenção aqui é só uma leve modelagem. A gente ainda vai modelar, é só para deixar os pães já pronto para receber o formato que ele realmente vai ficar. Quando eu tenho uma massa que tem a ponta menor, eu deixo essa ponta para dentro. Então aqui eu colo na mesa para me ajudar. Se você quiser passar o rolo, pode também, mas não tem necessidade. Então eu trago a minha massa para mim, dando um pouquinho de tensão e enrolo, finalizo. E vou deixar a minha massa aqui para ir ganhando. Quando eu tenho um pedaço como esse, eu já posso fazer um boleamento. Ó, eu vou enrolar aqui e vou dar uma leve boleada. Para esses dois pedacinhos de massa ficarem bem aderidos um ao outro. Pronto. Isso eu vou fazer em toda a minha massa, sempre tirando o excesso do ar, colo aqui a pontinha e estico para mim e enrolo. Pãezinhos enrolados, eu vou cobrir com plástico para que não resseque. Então, eu já vou começar daqueles primeiros que eu enrolei
até o último. E eu vou enrolar novamente do mesmo jeito. Então, o que eu fiz? Uma pré-modelagem. Eu porcionei, então eles não estão nos formatos mais bonitinhos. Agora que a gente deu uma pré-modelagem nessa massa, dá para fazer a modelagem final. Ele fica bem bonitinho, como um pão de padaria, um pão francês. E eu vou colocá-los nessa assadeira perfurada. Para quem não tem em casa, não tem problema, é só usar uma assadeira. Se você não tiver uma assadeira antiaderente, passa em farinha, passa manteiga e farinha, ou unta com azeite e farinha, ou com desmoldante, do jeitinho que for mais fácil para você. A intenção é que você faça esse pão com o que você tem em casa. Se você tiver uma assadeira mais baixa, um tabuleiro mais baixo, melhor ainda. Eu vou fazer nos dois. Então, eu vou começar pelo primeiro que eu modelei. Ele tá aqui bonitinho, já ficando fofinho, porque lembrando que o fermento biológico, ele é bem potente. Se você estiver fazendo com fermento natural, com levain, dá aí 30 minutos para ele poder relaxar essa massa, porque é diferente. Então, aqui, a mesma coisa. Eu vou virar para baixo a parte lisa dele, faço uma leve massagem, posso aderir aqui novamente, e eu estico para mim, enrolo para frente. Estico para mim, enrolo para frente. Pronto. E daqui ele vai para a assadeira. Essa assadeira aqui é antiaderente. Então, eu vou colocar aqui. E vou para o segundo pãozinho. Coloco essa parte de cima para baixo. Aqui é o miolo, né? Que é a parte de cima. Se grudar um pouquinho na mão, não tem problema. Não tem a neura de colocar um monte de farinha que é desnecessário. A intenção é um pão mais macio mesmo. Sempre trazendo para você e enrolando para frente. Fica bonitinho, pequenininho. Parte lisa para baixo. Puxo para mim em avanço, puxo para mim em avanço. Isso é dar tensão na massa. Pronto. Pãezinhos enrolados, vou deixar até que eles cresçam. Isso vai interferir muito a temperatura de onde você estiver. Se você estiver no ambiente mais frio, fica tranquila que ele vai crescer um pouquinho mais devagar, mas ele cresce. A gente trabalhou com pouco fermento biológico. Isso é bom, isso vai trazer mais sabor na massa, vai deixar essa massa mais leve. O importante é você não ter melhoradores na tua mesa. O importante é você sair daquele pão vicioso, que é o pão industrializado. Quando você tem esses pãezinhos em casa, depois de assado, você pode congelar. E aí você sempre vai ter um pãozinho fresquinho, muito mais leve, muito mais saboroso, feito por você. Então, eu vou cobrir com plástico, só para que ele não resseque. Vou deixar aqui, vou colocar um pouquinho de farinha nesse daqui, para não grudar no plástico. E vou deixar até que ele dobre de tamanho. Eu acredito que nesse calor aqui, em torno de 1h30, 2 horas no máximo, ele já esteja pronto. Quando ele ficar pronto, eu vou saber exatamente quanto tempo ele levou. Mas é até que ele dobre de tamanho praticamente. E 2 horas se passaram. Ficou fermentando aqui mais 2 horas. Aqui tá fresco, aqui não tá quente. Então, sempre, quanto mais fermento, mais rápido. E quanto mais rápido, menos sabor tem o seu pão. Isso é importante. O problema não é o fermento, é deixar as coisas acontecerem. Só de você tirar melhorador dos seus pães, não comprar coisa industrializada, você vai ver que você não vai estufar, você não vai ter enxaqueca, você não vai passar mal. Mesmo sendo feito com fermento biológico, que não é químico, é só usar poucas quantidades, porque é uma levedura muito potente. Aqui eles cresceram bem, já está o suficiente. Eu vou assar no NC4 da Natural. É um pãozinho que dá para você assar no forno em casa tranquilamente.
200, 220 graus, em torno de 20, 25 minutos, depende da potência do seu forno. Eu vou usar aqui vapor. Você pode colocar vapor na tua casa, numa assadeirinha, coloca uma assadeirinha para esquentar junto com o teu forno e joga umas 5, 6 pedrinhas de gelo, que vai ser o suficiente. Se o seu forno for elétrico, é só programar 200, 220 graus e fica ali de olho para ele não queimar. E se ele tiver branco, não come pãozinho branco. O brasileiro tem aquela mania de pedir um pão branquinho, né? O pão branquinho não está assado, não está pronto. Então, deixa seu pão caramelizar, ficar crocante. Isso aumenta até o tempo de vida do seu pão sem você usar produtos químicos para isso. Agora, com o auxílio de uma faca bem afiada ou uma navalha, a gente vai fazer um cortezinho aqui. Então, eu vou colocar um pouquinho de farinha só para a navalha correr bem, tá? Isso ajuda bastante. Se não quiser passar a farinha, também não tem problema. Eu gosto de passar um pouquinho de farinha e depois a gente tira o excesso, só para a navalha correr bem. Pãozinho enfarinhado, um neve cortinho, ó. Só para ajudar no crescimento e ele sempre fica mais bonitinho, né? Neve cortinho. Pronto, e agora ele vai para o forno. Então fica tranquilo se você não tem um forno profissional. A intenção é de você fazer na tua casa mesmo. Um pão que a gente fez de uma forma bem simples. Água, farinha, sal, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de fermento e um pouquinho de azeite. Para que você possa fazer na tua casa um pão melhor do que um pão de padaria, que hoje é tudo para mistura. Então, vamos lá. Eu vou colocar no NC4 a 150 graus, porque o NC4 ele tem convecção. Ele tem uma ventoinha ali atrás, soltando calor em cima dele. E vou dar um jato de vapor. Aqui. A assadeira. Vinte minutinhos. Um vaporzinho. E já a gente vai ter um pão quentinho. E com 10 minutos, olha como eles já estão ficando. Que bonitinhos, que bonitinhos. Tem um pichuchuco aqui que até grudou. Olha que gracinha. Para que comprar pão na padaria? Feito à mão, gente. Olha que charme. 20 minutos. Tá pitando aqui. Vamos ver como está esse pãozinho. Que, gente, o cheirinho de pão aqui tá uma delícia. Vamos ver. Super bonitinhos. Olha, bem douradinhos. Bem douradinhos. Ai, que gracinha. Vamos ver o que tá na assadeira. Na assadeira sempre muda o tempo, por causa da proteção da assadeira grande. Então aqui, para alguns, tá bom, que tá branquinho. Para mim, não tá bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho mais embaixo, mais uns 3 minutinhos, ó, soltinho, não grudou, isso é bom. Vou deixar aqui no forno mais um pouquinho. Vou descer, ó. Vou pôr aqui embaixo e vou deixar mais 2 minutinhos enquanto eu vou desenformando esse daqui. Que, ó, vamos ver se eles grudaram, né? Sem cortes, pra gente poder ver. Você vê que não é difícil de fazer, é fácil. Vamos lá, ó, não grudou. Olha que bom. Assadeira também da National, uma assadeira antiaderente. Já vamos abrir esse pãozinho aqui, que tem gente aqui que já falou que o pequenininho é dela. Vamos ver? Em Marrocos, a mesma palavra usada para pão é usada para a vida. E pão é tão sagrado que é proibido de cortar com a faca. É muito agressivo cortar o pão com uma faca em Marrocos, porque o mesmo significado do pão é para a vida. Então, o pão,
ele é, sim, um alimento saudável, pode ser um alimento maravilhoso. Se você fizer na tua casa, usando os ingredientes modestos que a gente deve ter para o pão. E aqui fazendo pão, o pão é tão sagrado, o pão é tão unido, que se tivesse combinado não tinha dado certo. Eu tirando do forno, chegou a família, chegou aqui meu maridão, esse é o jogo para quem não conhece, que vai provar o pão francês. Será que ficou bom, marido? O que você acha? Ah, meu trabalho é o mais árduo, né? É o mais difícil. Tem que provar para ver se ficou bom, né? Vamos ver com uma manteiguinha se vai ficar gostoso. Diogo sofre aqui, né, Gi? Tem que testar, porque já comeu muito pão ruim. Ó o barulhinho, ó o barulhinho. Ficou bom? Sensacional. Parabéns, né? Obrigada. Pão é isso. Pão é fazer para a família, fazer para os amigos. As pessoas falam que o sabor é outro. Eu vou te dizer por que o sabor é outro. Porque é o sabor do trigo, o sabor do pão. Não o sabor de melhoradores para como é que fala? Para preservar as características organolépticas da massa. Quer preservar as características organolépticas da massa? Usa o seu trigo, não coloca aditivos, deixa fermentar devagar e você vai ter o que é realmente um pão feito em casa, saudável, gostoso. Curta o cheirinho. E se você gostou, deixa o seu like, salva o link do canal, se inscreva, que vai ter mais pão gostoso para você. Até mais!